Bom dia, meus irmãos em Cristo Jesus. Bom dia você que está visitando a página pela primeira vez, que está buscando soluções para o seu dia a dia, soluções para o seu momento. Nós estamos aqui hoje, para glorificar o nome de Deus num culto virtual, Domingo agora nós vamos começar o culto, físico da nossa congregação, onde Deus vai reunir um grupo de pessoas para que a gente congregue, e a nossa meta na nossa congregação é nos preparar para a salvação. Entendemos nós que a palavra de Deus é substancialmente forte e plena para os nossos dias, como foi em todo o tempo de sua existência. As palavras de Jesus são coisas fantásticas, são vivas. A palavra de Jesus Cristo não tem como você dizer que ela não funciona, porque ela funciona. E nós vamos falar hoje sobre a palavra de Jesus. Eu estou me colocando aqui hoje com esse culto até de uma forma extraordinária, que nossos cultos virtuais serão todos os domingos e as quartas, antecipando o nosso culto físico, que será também aos domingos e às quartas-feiras. E nós vamos aqui passear, ensinar sobre a palavra de Deus. Essa é a missão, o ID, na minha vida, dentro do meu ministério. Levantar a palavra de Deus em verdade. Porque nós conhecemos hoje todas as denominações e todas são muito chegadas a heresias, ou dentre as denominações existem as suas heresias. Eu sou biblicista, ou seja, o que está na Bíblia é o que vai te salvar, e sou cristocêntrico. Porém, pela lei de Moisés, todos nós estamos condenados. A nossa graça salvadora é a ação de Jesus Cristo de se entregar pelos nossos pecados. Ser o pagamento da nossa salvação. Então, eu sou cristocêntrico. Sou biblicista e cristocêntrico. E assim nós vamos colocar a nossa caminhada com essa congregação. Vamos ter um conceito, que eu digo assim, revelado, que é o dízimo, de você devolver o dízimo. As pessoas corriqueiramente falam de forma errada de dar o dízimo. Então, no meu entendimento, eu entendo que o dízimo você devolve. Vamos entender esse devolver o dízimo, entendeu? Vamos entender que o louvor a Deus é agradecer a Deus o que a gente tem, do momento em que a gente abre os olhos de manhã e vê que está vivo, milagre da vida. Vamos agradecer a Deus, louvar a Deus, é agradecer, é glorificar o nome de Deus. Teremos um hino tocando de fundo, mas é um momento de nós agradecermos a Deus. O culto é um culto de aprendizado, mas é um culto voltado a agradecer a Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vamos aprender vamos dizer assim, as diretrizes que Deus coloca para essa nossa congregação, e nós vamos caminhar dentro dela, buscando lapidar o nosso dia a dia, o nosso ser, as nossas atitudes, para que a gente alcance a salvação em Cristo Jesus. Antes eu quero dar uma lida aqui num sermão da montanha de Jesus, para que a gente ouça ele, e que ele entre dentro do nosso ser. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, se tornará insosso. Que se fará com ele? Para nada servirá e as pessoas o atirarão fora, por inútil. Todos nós somos o sal da terra. Vós sois a luz que clareia o mundo.
Não se pode ocultar uma cidade iluminada no alto de uma montanha. Também não se acende uma lâmpada para escondê-la debaixo da mesa ou dentro de um armário. Ao contrário, nós a colocamos em um lugar onde possa oferecer luz a todos na casa. Assim, portanto, que vossas obras sejam como lâmpadas que a todos iluminem. E ao ver tais obras, as pessoas sejam levadas a reconhecer a presença de Deus nas obras. Não vim mudar os mandamentos, nem anular o que disseram os profetas. Não vim revogar, mas vim viver a lei de Deus. Nenhum ponto e nenhuma vírgula dos mandamentos serão omitidos até que minha missão se cumpra. Jesus Cristo falando. Digo que aquele que desprezar mesmo o menor desses mandamentos e instigar os outros a fazê-lo, será pequeno diante de Deus. Aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será grande diante de Deus. Eu asseguro que se a vossa justiça limitar-se apenas a cumprir a legislação e as normas, os artigos e parágrafos, e a salvar as aparências, Deus não vos será revelado. Amém? Isso aqui é um dos sermões da montanha que Jesus Cristo, apresentou ao grupo de pessoas que estavam com ele. Nós somos o sal da terra. Então, nós não podemos ser insosso. Porque se o sal se tornar insosso, não temperar mais, ele para mais nada serve. Ele é jogado fora. Nós somos a luz do mundo e devemos estar acesos para iluminar o mundo. E se ilumina o mundo anunciando as boas novas, anunciando a palavra de Deus. E as obras, boas obras, não é a construção de um templo, não é apenas a construção de uma rua. As boas obras são aquelas que nos levam a reconhecer a presença de Deus nelas. Jesus Cristo, o tempo todo em sua caminhada, em seu ministério, tudo o que ele fez, ele glorificou ao Pai. Foi o Pai que fez. Ele simplesmente foi usado. Então, as tuas boas obras, as minhas boas obras, são aquelas que Deus fará através de nós. Nós somos um vaso. Quem enche esse vaso e faz ele transbordar é Deus. Então todas as nossas boas obras serão dadas a Deus. E aí sim as pessoas reconhecerão a presença de Deus. Os mandamentos de Moisés, como eu falei aqui antes, devem ser ensinados, propagados, estudados, meditados. Mas temos que ter a plena consciência que o que nos salva é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É Jesus que nos é a salvação. Pela lei de Moisés, todos nós estaríamos com certeza condenados. Mas a graça redentora é o sacrifício de Jesus. É o crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Deus vivo. E a gente se arrepender, obviamente, das nossas desobediências, que quer dizer pecado. Temos que estar atento a tudo que nos é dito, para que nós possamos nos alegrar ao final de cada dia. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem a palavra de Deus no livro de João, palavras de Jesus Cristo. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Olha, nós falando de obra aí. Olha, estamos lendo Jesus falar de obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. As obras de Jesus eram as mesmas obras do Pai. Entendam isso.
na verdade, continua Jesus, vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Para pensar um pouquinho nisso aqui. Para pensar um pouquinho. Meu irmão, você que crê em Jesus Cristo, você que está de forma fiel dentro de um templo, não atrás do político que frequenta lá, não atrás da comunidade local que usa aquele templo como um clube, ainda que não proclamado. Você que está num templo buscando Jesus Cristo de Nazaré. Olha, para tentar no que Jesus está dizendo. Na verdade, vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Vamos ser sinceros. Vamos buscar aqui na nossa mente. Quais são as obras de Jesus? Curar doentes? Dar visão aos cegos? Curar os paralíticos? Ressuscitar um morto? Transformar 3 peixinhos ou 3 pãezinhos em alimentação para uma multidão? Por que o mundo de hoje, as pessoas estão com dificuldades de se alimentar? Por que as pessoas estão paralíticas? Por que as pessoas estão morrendo de forma prematura? Por que as pessoas estão enfermas, com medo de um vírus? Com medo do amanhã? Por que as pessoas estão cegas, ainda que enxergando e caminhando pelas vias públicas, mas encontram-se completamente cegas? Será que é porque, na verdade, vos digo que aquele que crer em mim, será que é porque o crer em mim verdadeiramente não está acontecendo? Porque Jesus ressalta nas suas palavras, na verdade, vírgula, na verdade, vos digo que aquele que crer em mim, porque ele está dizendo na verdade. Por que ele não suprimiu isso e apenas disse, vos digo que aquele que crê em mim? Porque tem muita gente que declara crer em Jesus, mas não é na verdade. Na verdade. Por isso, Jesus, ao fazer esse pronunciamento, ele começa dizendo, na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço. E quantos sacerdotes declaram crer em Jesus, mas não fazem as obras que Jesus Cristo fazia? Porque alugam ou emprestam ou vendem os locais sacerdotais, os púlpitos, para políticos corruptos se apresentarem do jeito que querem, uns cantando, outros pregando a palavra de Deus. Por que será que nossos templos, o cadeirante entra cadeirante e sai cadeirante? E aquele ministro, chefe, sacerdote daquele templo, nunca impôs a mão sobre ele. A palavra de Deus talvez revele isso quando diz que não há aliança entre luz e trevas. Não pode haver aliança entre luz e trevas, porque onde há luz, as trevas são dizimadas. Onde o Espírito Santo de Deus habita, as obras que Jesus fez são realizadas. É necessário que você aqui na sua casa obedece à palavra de Deus, entra no seu quarto, se tranca em secreto e conversa com o Pai, porque oração é conversar. É isso que eu estou fazendo com vocês. Tem sujeito direto, sujeito indireto. Então é necessário que vocês conversem com o Pai.
Porque se você coloca-se como filho do Pai e o Pai te ama, ele sente saudades que você converse com ele. Ele sente esta saudade. E você muitas vezes não procura o Pai. Muitas vezes você, como eu, na correria do dia a dia, faz uma reza, seja ela católica ou evangélica. Uma reza é repetir um jargão, mas não é conversar, como eu estou conversando com vocês. O Pai nos ama, e o pai que ama o filho sente saudades que o filho converse com ele. Ele tem esse desejo. Talvez por isso Jesus diga em Mateus, quando orardes, ou seja, quando conversares comigo, faça assim. Ali em Mateus, onde Jesus diz como orar, ele diz, não converse comigo como os hipócritas, que conversam em pé nos templos, que conversam em pé comigo nas praças, nas ruas, para serem vistos aos olhos dos homens. Em verdade vos digo, a recompensa já receberam. E que recompensa seria essa? Seria aquela de você encontrar uma pessoa no supermercado e dizer, o irmão está firme na igreja? Ou encontrar com alguém na rua e dizer, a irmã está afastada de Deus? Seria essa a recompensa que Jesus fala ali naquele trecho? Mas ele continua dizendo, quando conversares comigo, entra no teu quarto, tranca a tua porta e conversa comigo em secreto. Porque eu já sei o que você precisa. É ali, Jesus está dizendo ali. Basta que você peça. Nós temos que buscar a nossa santidade, a nossa santificação, por uma questão de determinação, mas nunca seremos santos. Porque santo só foi Jesus Cristo de Nazaré. Entendam isso. Quando você, ontem eu deixei essa mensagem, santifica o seu dia, é porque você fez a compra no supermercado e quando chegou com as compras dentro da tua casa, você as colocou em cima de uma mesa e glorificou elas a Deus. Você, em nome de Jesus, repreendeu todo o mal que possa existir naqueles produtos, desde a sua fabricação até o ponto de venda e até você ter adquirido. Quando você santifica o material escolar do teu filho, quando você santifica, glorificando a Deus e repreendendo o mal no dia a dia do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, você está buscando uma santificação para a sua vida. Mas você vir me dizer que você é santo porque não erra, você é hipócrita. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós desobedecemos a Deus e somos carentes da graça misericordiosa e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Porque senão aquele sacrifício seria em vão. E temos que ter muito cuidado porque o momento é de muitos enganadores e os enganadores estão aí, sem nenhum temor, usando os púlpitos, os locais sagrados, santificados das igrejas, dos templos, para enganar a muitos e até aos escolhidos de Deus. Temos que estar muito atento às astúcias do inimigo, porque burro não é o inimigo, ele não é burro. A palavra de Deus diz que ele é astuto. E nós temos que estar alimentados na palavra de Deus, para que a gente não seja enganado. Outro dia me perguntaram sobre a riqueza. A palavra de Deus diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. A palavra de Deus não diz que é impossível que o rico não entrará, diz que é muito difícil. Quando você se propõe a ter riqueza para ser um propagador dela às pessoas, um distribuidor, Deus vai te abençoar. Você será um homem rico, porque você abençoa o seu semelhante. Agora, quando você quer a riqueza, porque você ama o dinheiro, você ama a riqueza, porque você quer ter carro, você quer ter avião, você quer ter isso, você virou um escravo do inimigo. Você passou a servir o inimigo. E muitos entram servindo e depois se tornam ferramentas dos enganadores. Os enganadores, na minha forma de ler o texto,
é a explicação de Jesus aos apóstolos do que é o joio e é o trigo. Esses são os enganadores, que enganam, que seduzem as pessoas que, por uma brecha, permitem que o mal as domine. Então, vamos voltar para o nosso texto, onde Jesus diz: e tudo quando pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 13. Percebam o que Jesus afirma e promete nas suas palavras. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Quem vai fazer é Jesus Cristo de Nazaré, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus Cristo de Nazaré é o único intercessor por nós, junto ao Pai. É o único intercessor por nós, junto ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando você ora em nome de Jesus, porque Ele é o intercessor. Não me venham com outro tipo de intercessor, porque não existe. Nem a Maria, criada pelos romanos, nem o Joaquim, da esquina, ao lado. Intercessor é Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Peça a Deus por você. Peça a Deus pelos teus filhos, pelo teu vizinho, pelos munícipes da nossa cidade, pelos políticos de nossa cidade. Quem sabe, se nós nos juntarmos em oração, os políticos não deixam de ser corruptos e ganham com isso a salvação, porque na corrupção eles só têm um caminho a trilhar, que é o sofrimento eterno, é a perdição. Eu digo isso sempre. Político, quando acumula riqueza, fica a riqueza aqui e ele caminha a pé num sofrimento eterno que eu não tenho nem noção de como seja. Mas essa é a verdade. No cortejo fúnebre, vocês não veem carro forte nem caminhão de mudança. O morto vai sozinho. Então vamos orar. Vamos orar ao nosso intercessor, Jesus Cristo de Nazaré, para que as pessoas sejam salvas. Os sinais bíblicos estão aí à porta. Devemos hoje sim, e eu como ministro e pastor de um grupo, eu digo, vivemos hoje sim, um dia a cada, um dia por dia, porque não sabemos quando é que Jesus volta, mas os sinais estão aí. Júpiter se alinhou com Saturno e causou a estrela de Davi, que é a marca do retorno de Jesus. Os sinais estão aí, estão acontecendo vulcões, terremotos, tufões, furacões no planeta, tudo junto. Nunca aconteceu isso. Os vírus estão aparecendo. Os rumores de guerra estão a todos os lados. E você vai continuar perdendo as suas horas com influencer, com noites em vão, numa boate, tomando porre, buscando uma fortuna que a levará ao sofrimento eterno? Quando Deus te sustenta, que riqueza pode ser mais brilhante do que o sustento de Deus para contigo? Não deseje aquilo que você não tem. Mas se você quiser alguma coisa, peça ao Pai. Porque Ele diz a você: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus vai atender o teu pedido para que o Pai seja glorificado no Filho. Que você tenha entendido essa mensagem de hoje. Que essa mensagem que vai ficar em vídeo possa atender vocês sempre, em qualquer momento, em qualquer tempo. Pai querido e amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço agora, Senhor, olhe por essa pessoa que está vendo esse vídeo em qualquer espaço do tempo, Senhor. Em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer mês, Pai.
Ela está te recebendo hoje como Deus da vida dela, o Senhor da alma dela, dos dias dela, o seu Deus vivo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa esta vida, Senhor, e entra com um propósito maravilhoso de conversão pleno e total nessa alma, Senhor. Salva essa vida, Senhor, e abençoa ela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro assim pela tua salvação, você que está aceitando Jesus agora. Em nome de Jesus, que os seus dias sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o milagre do entendimento entre na tua vida, entre no teu ser. E que você possa ler a Bíblia, porque ali há um livro de receita, um manual de viver-se bem. Eu quero abençoar agora vocês todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus possa estar com vocês e que o dia, a tarde e a noite de vocês sejam maravilhosos. Leiam a Bíblia. Amém? Bom dia para vocês.